Boa noite. Hoje é a última aula de introdução aos estudos literários, última aula do ano, e após ter conversado com os alunos sobre avaliação, um pouco sobre autoavaliação, um pouco de balanço do semestre, eu vou fazer comentários sobre o último dos contos selecionados como leitura para a disciplina, que é A Vida que Você Salva Pode Ser a Sua. Tá? Poderia ser a de mais alguém, mas, como outras coisas da ficção da Flannery O'Connor, tem bastante ironia nesse título, né? Então, eu vou compartilhar a narrativa. Pense numa escritora mulher, vivendo nos Estados Unidos numa época de bastante avanços, né? Pós-Primeira Guerra, Estados Unidos já decolou, né? Pós-Segunda Guerra, tinha Guerra Fria, mas os Estados Unidos era um país poderoso, era e é. No entanto, o interior, né, dos estados e de alguns estados ainda mais particularmente, isso é verdade, né? Estados que não estão tão próximos das costas, nessa localização que viveu a Flannery, e é sobre esses espaços do interior dos Estados Unidos que ela escreve. Aqui a gente tem a capa do livro, né? Do livro todo. A coletânea se chama Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, e outras histórias. Aí coloquei o sumário para vocês terem uma ideia do conjunto. E começa assim. E faltaram páginas, agora que eu estou vendo qual foi a cópia que foi enviada para vocês. O começo do prefácio não é na página 8, deve ser na página 7. Não apareceu aqui, agora que eu percebi. Então, o paratexto, que apresenta a autora, ficou incompleto para vocês. E dessa parte da apresentação, uma coisa importante que o prefaciador, o tradutor faz o prefácio, né? Que ele destaca é o tipo de humor, uma sátira corrosiva, né? Que é característico dessa autora. Então, ela está narrando coisas trágicas, né? Aspectos trágicos da existência, mas com aquele tipo de humor que acaba apontando para as nossas próprias fraquezas, né? Aquilo que é ridículo, que é grotesco nos nossos comportamentos. Então, a visão dela deforma a realidade nesse sentido, né? E vejam que não é só ela, dos autores que eu apresentei para vocês, que faz isso, né? Acaba sendo recorrente essa característica de, com um humor, às vezes um humor meio negro, né? Revelar com muita força, né? Tanto que esse prefaciador coloca a Flannery O'Connor como uma escritora quase que expressionista, numa época que o expressionismo, propriamente dito, já tinha ficado para trás, né? Que é uma tendência estética do início do século XX. Tem ali dados biográficos dela, né? Ela morreu muito jovem, ela morreu com 40 e poucos anos, com uma doença, lúpus. Então, foi uma vida difícil aquela que ela viveu, mas escreveu bastante e eu diria, medianamente conhecida, né? Não é um nome que circula muito no Brasil, mas sempre com bastantes elogios da crítica, né? Então, com essa narrativa A Vida que Você Salva Pode Ser a Sua, o que a gente faz é ampliar aquela galeria de personagens femininas flagradas nas suas fraquezas, né? Eu acho que não foi de propósito, né? Depois que eu fiz a sequência dessas narrativas e em relação àquelas que eu trabalhei, por exemplo, na primeira vez que eu trabalhei com essa disciplina no online, né?
quase todas as histórias estavam na outra versão da disciplina, mas eu acho que quando eu tirei algumas fora, pelo fato de que era um semestre mais curto, acabou incidindo sobre essas protagonistas femininas, tanto aquelas apresentadas por homens, né? Guimarães Rosa com a Nininha, Mário de Andrade com a Nísia Figueira e com a Rosa, né? Além disso, nossa Clarice Lispector com a Macabeia, e agora, para finalizar esse paradigmático caso, né, das mulheres que não pensam muito, ou que têm alguma deficiência, ou que têm alguma diferença que a torna especial no mundo, né? Para encerrar essa galeria, aparece a Lucinel, né? A Lucinel filha, porque tanto a mãe quanto a filha se chamam Lucinel. No caso desta protagonista, não, ela não é protagonista. No caso desta personagem, ela é apresentada para o pretendente dela como só uma pergunta, vocês certamente estão escutando, né? Eu não estou vendo aqui a imagem do que aparece, mas estão escutando. Uma visualização diferente aqui. E o chat eu não estava vendo. Sim, o áudio está bom. Ok, obrigada, Monique. Então, o que eu ia falando mesmo? Estava falando das personagens femininas, nas suas carências, nas suas deficiências, né? Mas este caso aparece novamente aqui. Então, vamos dar uma olhada no início do conto. Eu vou ler umas passagens para a gente observar o tipo de descrição que apresenta personagens e que isso não tinha aparecido dessa maneira em nenhuma das outras narrativas, né? A Flannery O'Connor usa bastantes palavras para apresentar as personagens em ação e também em ação ou apresentar as características físicas para apresentar as personagens. E também é muito característico da linguagem dela, uma linguagem muito expressiva para caracterizar o meio ambiente, o espaço, né? O pôr do sol, ela é muito descritiva. Né? Então, começa a história dizendo da primeira vez que Mr. difícil de pronunciar isso, Shiflet subiu a pé pela estrada, a velha e a filha estavam sentadas na varanda. A velha escorregou para a beira da cadeira e se chegou bem para a frente, protegendo os olhos com a mão de um pôr do sol penetrante. Esse pôr do sol vai render bastante mais à frente. A filha, nada podendo avistar, continuou a brincar com os dedos. Embora vivesse só com a filha nesse lugar desolado e nunca tivesse visto tal homem, mesmo de longe a velha era capaz de dizer que era um vagabundo, não havendo razão para temê-lo. A manga esquerda de seu paletó estava dobrada para indicar que continha apenas a metade de um braço, e sua descarnada figura pendia um pouco de lado, como que balançando a brisa, de terno preto e chapéu de feltro marrom, com a aba levantada na frente e arreada atrás, ele vinha trazendo pela alça uma caixa de ferramentas. Estrada acima, aproximou-se a passos lentos e tinha o rosto virado para o sol, que parecia equilibrado no cume de um morrinho. Tá? Então, são vários detalhes, tanto principalmente da descrição do personagem, do Mr. Shiflet, tá? E do local em que eles estão. Então, aquele fim de tarde pacato, né? A mãe e a filha ali meio sem fazer nada na varanda, chega aquele sujeito a pé, com uma caixa de ferramentas, com um braço amputado, e o narrador, que tipo de narrador é esse? Esse é um narrador de terceira pessoa, que tipo de onisciência ele tem? Ele é neutro? Será que vai se revelar como uma onisciência seletiva que foca em alguma personagem e trabalha bastante com indireto livre? Não, não é o caso. Ele é um onisciente, em princípio, um onisciente neutro. Só que esse neutro dele não é tão neutro assim, né? Porque ele qualifica
as personagens, por exemplo, ali a velha era capaz de dizer que era um vagabundo, não havendo razão para temê-lo. Logo em seguida, num parágrafo adiante, o narrador diz, o vagabundo, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente lembrem, né, se vocês estavam na aula passada ou assistiram, que esse conto foi apresentado para mim e para muitas pessoas pelos comentários que o Ricardo Pilha faz sobre como é que se começa e principalmente como é que se termina um conto, né? Que os contos se caracterizam por tudo ir em direção a um bom final, né? Um bom conto é aquele que prepara desde o começo para um final que o leitor ansiosamente aguarda. E o comentário, recordando que foi feito em relação a este conto, é que alguém, a tia da Flannery O'Connor, reclamou porque achou que a história não tinha terminado, né? Porque lá pelas tantas, né, faltando uma página e meia para acabar a narrativa, não se faz mais referência a Lucinel, né, a moça. O foco passa para o Mr. Shiflett e onde ficou a moça, né? Foi pedido uma comida para ela, a comida ia demorar um pouco, o cara se mandou, disse que não tinha tempo para esperar, e a moça ficou lá naquele restaurante de beira de estrada, né? E aí o comentário era, será que faria mais sentido que, no caso a autora, né, o autor modelo, quem escreveu o texto, continuasse a narrativa para dar um desfecho para a vida dessa personagem? A ideia não era essa, né? A proposta não era essa, mas os leitores reagem talvez de uma forma que o texto não previa, né? Cobrando a finalização da trajetória dessa personagem. Então, vejam que quando esse narrador quer ser explícito, ele é bem explícito, ele descreve com detalhes, ele não economiza palavras, né? Ele faz muitas comparações, é uma linguagem animada. Tá? A velha não mudou de posição antes de ele já quase estar no seu quintal. Só então se levantou com uma das mãos na cintura. A filha, uma meninona, num vestido curto de organdie azul, viu-o de súbito. Deu um pulo e começou a sapatear e apontar, fazendo uns sons excitados, mas sem sentido. Então, a filha já é apresentada com esses comportamentos, enfim, de quem tem alguma deficiência ou algum problema de funcionamento mental, alguma coisa assim, mas o narrador emprega a palavra uma meninona. Mais à frente, quando é para apresentar essa moça para esse senhor que, diz a narrativa, tem 28 anos, né? Para esse rapaz que está por ali, a mãe diz que ela tem 15 ou 16 anos. Depois o narrador diz que ela tem 30. Então, é um narrador que é onisciente, que não fica duvidando das coisas, mas a técnica narrativa faz com que a gente precise somar, né, as vozes das personagens com essa voz dele, narrador, para daí tirar uma conclusão acerca das coisas. Mas, repito, não é um narrador muito discreto, né? Ele vai identificar o sujeito como vagabundo, e aí a gente já fica olhando para ele com desconfiança desde o começo, né? E outras características assim de narrador que não economiza palavras, né? Que palpita. Ele não é um intruso no sentido de conversar com o leitor ou de chamar o leitor para discutir ideias, não é. Né? Então, tecnicamente, seria um narrador onisciente neutro, só que de uma neutralidade pouco neutra, digamos assim. E aí acontece essa cena deles assistindo o pôr do sol e tchan, logo este rapaz, o senhor Shiflett, olha para o carro que está na garagem e quando ele pergunta alguma coisa sobre o carro, a resposta é que faz 15 anos que esse carro não anda. Deixou de andar no dia em que meu marido morreu.
Então, aparece um objeto de desejo, né? A Lucinel não é exatamente objeto de desejo para ele, o carro, sim. Então, tem esse diálogo, discurso direto, em que a dona do carro, né, a mãe da Lucinel, a Lucinel mãe, diz que o carro não anda desde que o marido morreu, faz cerca de 15 anos, e ele tem umas falas assim meio engraçadas. Nada é mais como era, o mundo está ficando podre. É verdade, o senhor é daqui. Depois, lá para frente, sobre o carro, tem uma conversa interessante do ponto de vista da contextualização, que ele fala que os carros daquela época, dos anos 20 ou 30, ou seja, eles estão já nos anos 50 e aquele é um carro que já tem 15 anos. Os carros da década de 30 eram melhores porque tinham sido feitos com carinho, porque uma pessoa só trabalhava na feitura, ou poucas pessoas, e que agora, em que numa fábrica de automóveis, cada funcionário aplica, tem uma ação, aperta um parafuso, o outro faz outra coisa, que os carros se tornaram impessoais e, enfim, ele não gosta dos carros mais novos. Então, comento isso para mostrar que tem alguns assuntos que vão sendo incluídos nos contos da Flannery O'Connor que não são diretamente relacionados, no caso, com a atividade que ele vai fazer ali naquela casa, fazenda, sítio, sei lá como é que identifica essa propriedade rural aí das personagens, não tem a ver com o que ele vai fazer lá, o que ele vai fazer lá com a caixa de ferramentas é consertar coisas, né? Prestar pequenos serviços em troca de casa, comida, talvez mais alguma coisa, né? Desde o começo, a cobiça dele todo vai para o carro. Ele dorme no carro, inclusive, né? E esses outros assuntos, neste ponto, não são muitos, mas um deles é esse de sistemas diferentes de produzir carros, né? Que é uma coisa bem norte-americana, né? Uma referência ao Fordismo e aquela forma de produção mesmo, né? Em série, em que cada funcionário da fábrica só tem uma atividade, mas é uma crítica a isso, né? Por parte dessa autora. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar a relação, não é nem afetiva nem amorosa, né? A relação que aproxima a moça, né? A moça de 15 ou 30 anos, a Lucinel, e esse senhor. Tem comentários sobre o carro, e ele é bem calmo, bem tranquilo, né? Não chega chegando, mas ao mesmo tempo chega chegando, vai se instalando, vai dando umas indiretas, e, por outro lado, a mãe da Lucinel, a Lucinel mãe, também é super direta, né? E não demora quase nada na narrativa para oferecer a filha para esse sujeito. No início, ela diz que ela não se separaria da filha por nada, né? Tudo que ela tem é a filha, mas as ações seguintes vão desconstruindo, né, essa fala dela de que ela é muito apegada à filha, de que ela jamais se separaria da filha, porque depois ela começa a oferecer a moça, né, para o Mr. Shiftlet. Então, ele é carpinteiro, ele vai ficando por ali trabalhando nas pequenos concertos da casa, uma passagem mais descritiva ali. A página 52, deixa eu ver se era essa que eu tinha assinalado. Não é exatamente. Uma lua gorda e amarela surgiu nos galhos da figueira como se fosse... É a mesma tarde, né? O ponto depois vai avançar no tempo, mas por enquanto estamos no mesmo fim de tarde em que ele chegou. Uma lua gorda e amarela surgiu nos galhos da figueira como se fosse se empoleirar ali com as galinhas. O homem tinha de ir para o campo, disse ele ainda, para ver o mundo na sua integridade, e disse que gostaria de viver num lugar assim, desolado como aquele, onde toda tarde pudesse ver o sol se pôr, como Deus o manda fazer.
Aí ela pergunta, o senhor é casado ou é solteiro? Houve um longo silêncio. Onde, minha senhora? Finalmente ele falou. Onde se encontra hoje em dia uma mulher direita? Dessas ordinárias que andam por aí, não quero nem saber. A filha estava toda dobrada, com a cabeça pendurada quase entre os joelhos, e observava por uma abertura triangular que havia feito em seu cabelo às avessas. De repente, ela se estatelou de cara no chão e começou a chorar. Mr. Shiftlett a suspendeu e ajudou a retornar à cadeira. É a sua filhota? Perguntou. Minha única, disse a velha. E é a mais completa doçura de menina. Por nada nesse mundo eu me separo dela. Nossa, como é esperta. Cozinha, lava a roupa, dá comida para as galinhas, varre o chão e ainda pega na enxada. Nem por uma caixa de joias eu seria capaz de abrir mão dela. Pois então, tome cuidado, senão um homem a toma da senhora, disse ele gentilmente. Qualquer homem que a queira, a velha disse, vai ter de morar por aqui mesmo. E aí vão se cruzando possíveis interesses, né? Ele está bem à toa, ele é meio enigmático, não se sabe de onde veio para onde vai, e assim vai se formando essa relação meio improvável. Um pouquinho mais à frente, tem lá um parágrafo, de novo, de uma descrição, assim, que cria uma certa atmosfera, né? De noitinha, sentava-se nos degraus para conversar, enquanto a velha e Lucinel, que daí ele permanece vários dias fazendo aqueles serviços. De noitinha, sentava-se nos degraus para conversar, enquanto a velha e Lucinel, uma de cada lado, balançavam-se violentamente em suas cadeiras. Contra o céu azul escuro, eram negros os 3 morros da velha, aos quais iam em frequente visita vários planetas e a lua. É bem poética essa descrição da paisagem. Essa, após separar-se das galinhas, é poética, mas ao mesmo tempo é meio bizarra. Né? Eu vou ler de novo porque eu fiz comentário e atrapalhou. Contra o céu azul escuro eram negros os 3 morros da velha, aos quais iam em frequente visita vários planetas e a lua. Essa, após separar-se das galinhas. Então, eu acho bem criativa essa descrição do espaço rural. Muito diferente daquele do Guimarães Rosa, né? Mas eu acho divertido. Mr. Shiftlett comentou que se envolvera de um modo pessoal com a fazenda, daí ele ter feito tantas melhorias, e disse que ainda faria o automóvel andar. Aí, na sequência, aí ele ainda não sabe a idade da moça, ele acaba perguntando, ele acaba insistindo com o carro, fazendo com que o carro conseguisse andar, né? E como ele estava mais interessado no carro que na moça, a história vai se conduzindo nesse sentido. E a mãe praticamente empurra a filha para que se case com ele, né? Dizendo, é uma mulher direita, não é o que o senhor quer? Perguntou toda simpática. Não quer nenhuma ordinária, pois não? Não, não quero. Quero uma que não fale, continuou ela, que não possa dar respostas desaforadas nem dizer palavrões, não é? Pois aqui está o tipo de mulher que lhe convém. E apontou para Lucinel, que, sentada de pernas cruzadas na cadeira, segurava com as mãos ambos os pés. Então, justamente a deficiência da filha é apontada como uma característica positiva, né? Vejam que essa mãe é super manipuladora e tal, e o sujeito está mais passivo do que ativo na história, mas acaba calhando, né? Ele até tenta ensinar a Lucinel a falar, né? Ele consegue ensinar ela a falar mais ou menos a palavra passarinho. Ele tem um carinho por ela, né? Mas daí a casamento a história é bem diferente. Mas aí ele gosta desse argumento da mãe, é mesmo, ele admitiu, não me daria nenhum problema, não, alguém que nem fala. Sábado, disse a velha, nós podemos ir à cidade de carro, ela, você e eu, e fazemos o casamento. Tá? Eu passei muitas páginas, mas mesmo para o leitor que tenha lido as páginas que não foram lidas agora, isso soa assim, mas como, né? De onde? Casamento? Mr. Shiftlett se ajeitou no degrau, procurando relaxar. Não posso casar ainda, disse. Tudo o que se quer custa dinheiro, e eu não tenho. Quer dinheiro para quê? Ela perguntou. Para o que for necessário, disse ele. Hoje em dia tem gente que faz tudo de qualquer maneira, mas eu não. Pelo meu modo de pensar, eu nunca me casaria se não pudesse levar minha mulher em viagem, como uma pessoa distinta. Ir com ela para um hotel, jantar a 2.
Nem se fosse com a duquesa de Windsor eu me casaria, disse então com firmeza, se não pudesse levá-la para um hotel e dar-lhe boa comida. Fui criado assim, não adianta fazer nada, não mudo. Minha mãe me ensinou como proceder nesses casos. Tá? E, efetivamente, depois que eles vão até o cartório, eles se casam, e eles saem em viagem com aquele carro que ele conseguiu fazer andar, ele vai se preocupar com comida, né, para Lucinel. E é isso que vai ser a última cena deles juntos, né? Ele negocia mais dinheiro, porque a mãe ia dar muito pouco dinheiro, ele diz que precisa pagar boa comida, e consegue sair com algum dinheirinho, ou talvez com todo o dinheiro que aquela família tivesse, né? Levando a Lucinel junto. A mãe se despede. Outro eu não deixaria que a levasse, só você, porque estou vendo que vai agir direito. Tchau, amorzinho, disse ainda a velha, agarrada à manga do vestido branco. Tá? Então, tem esse apego, né? Tem esse carinho, mas tem a situação econômica nessa região complicando as coisas, e tem esses destinos de poucas possibilidades, né? Não tinham tinham os horizontes da natureza, né? Do pôr do sol aberto, de ficar ali espalhados no mundo, né? Ou espalhadas, elas duas. Mas fica evidente logo no início que para a mãe da Lucinel, o aparecimento daquele sujeito meio à toa significava agora minha filha vai se casar e vou poder me livrar desse problema, né? Embora isso não tenha sido verbalizado por ela tão claramente assim. E aí eles comem uma vez, quando vão comer de novo, ele faz o pedido e vai demorar para chegar. Aí ele diz que ela é uma carona, né, para o rapaz que atende, para o garçom. Eu não posso esperar, tenho de chegar a Tuscaloosa, tá? Então justifica que vai sair sozinho, que não vai levar a moça. E depois disso tem mais uma página, duas páginas de narrativa, nas quais o foco é jogado para ele, né? Ela realmente, a moça, ficou por lá. Então, vamos ler esse finalzinho para encerrar. Novamente o rapaz se inclinou para encostar um dedo com todo cuidado num fio de cabelo dourado e Mr. Shiflet saiu. De dirigir sozinho o deixou mais deprimido que nunca. Naquele fim de tarde quente e abafado, toda a região era muito plana e monótona. No céu ao longe, um temporal se preparava sem pressa e sem trovões, como se pretendesse sugar, antes de cair, todas as gotas de ar da terra. Havia ocasiões em que Mr. Shiflet preferia não estar só. Achava que um homem de carro, além do mais, tinha certas responsabilidades para com os outros e, por isso, acho que faltou uma palavra ali, mas não fui eu que errei a leitura, falta mesmo. Achava que um homem de carro, além do mais, tinha certas responsabilidades para com os outros, e por isso olhava em torno à espera de que lhe pedissem carona. De vez em quando via uma placa de advertência dizendo: dirija com atenção, a vida que você salva pode ser a sua. Então, aí está a grande ironia. Ele está sozinho, ele acabou de abandonar a esposa, né, porque eles eram casados, e agora ele está querendo arranjar uma companhia, e no raciocínio dele, segundo o narrador, isso seria um favor que ele faria, né? Ele estaria sendo bom, né? Afinal, ele conseguiu um carro, ele precisa compartilhar esse carro com mais alguém. Meio naturalizado, assim, o tipo de sentimento, né? Porque algum sentido faz, né? O narrador não fica dizendo, não é, digamos assim, não, a intrusão dele não acontece, né? Ele não é totalmente neutro, mas ele também não julga no sentido de dizer esse sujeito acabou de abandonar uma moça, como é que agora está aí se dizendo sozinho e querendo ajudar alguém ao dar carona, né? Campos secos se estendiam por ambos os lados da estrada estreita e aqui e ali se levantava numa nesga de terra um barracão ou um posto de gasolina. Bem aquelas cenas de filme americano dos anos 50, né? Lá longe, um posto de gasolina, às vezes até parece Shell, né? As marcas icônicas, Texaco. O sol começou a se pôr bem na frente do automóvel. Visto pelo para-brisa, era uma bola cada vez mais vermelha e levemente achatada em cima e embaixo. Na beira da estrada apareceu então um garoto de chapéu cinza e macacão,
e ele reduziu a velocidade e parou o carro diante do rapaz. O garoto não tinha erguido o polegar pedindo carona, apenas se achava ali em pé, mas levava uma malinha de papelão e um chapéu enfiado na cabeça, que eram indicadores precisos de que ele havia deixado algum lugar para sempre. Pelo que vejo, você está querendo carona, disse Mr. Shiflett. O garoto não disse nem que sim, nem que não, mas abriu a porta e entrou no carro, que Mr. Shiflett voltou a acelerar. A criança mantinha sua malinha no colo, braços cruzados por cima dela. De cabeça virada para fora, olhava pela janela, distante de Mr. Shiflett, que era puro abatimento. Esse, transcorrido um momento, disse: sabe, meu filho, como eu tenho a melhor mãe do mundo, acho que a sua deve ser a segunda. O garoto deu-lhe uma olhada rápida e séria, mas depois se virou para a janela de novo. Nada mais doce, prosseguiu Mr. Shiflett, do que a mãe de um menino que lhe ensinou as primeiras orações, com ele ajoelhado à sua frente, que lhe deu mais amor que qualquer outro, que lhe ensinou o que está certo ou errado, e lhe deu condições para agir bem. Meu filho, disse ele, nunca me arrependi tanto de um fato como do dia em que eu fugi, abandonando minha velha mãe. Mas então o discurso dele não casa com aquilo que ele acabou de fazer, ou casa, né? Se ele está arrependido de ter deixado a moça, não é isso que ele fala. Ele fala que se arrependeu de deixar a mãe. E ele está olhando para um menino que, se está sozinho na estrada, possivelmente não é muito próximo da mãe, né? Então tem esses gaps, assim, essa falta de costura entre a fala e a situação e tal, e tudo isso vai ampliando essa sensação de solidão, de que as pessoas estão isoladas, né? E por ser nessa ambientação assim, me lembra muito a atmosfera daqueles quadros do Edward Hopper, né? Com personagens americanos em espaços grandes e sozinhos, mesmo quando acompanhados, né? O garoto se remexeu no assento, mas não olhou para Mr. Shiflett. Descruzou os braços e pôs uma das mãos na maçaneta da porta. Minha mãe era um anjo de Deus, disse Mr. Shiflett, num tom dos mais extremados. Me foi dada por aquele que atirou do céu para mim e eu a abandonei. Um véu de lágrimas logo toldou seus olhos e o carro a essa altura já estava quase parando. O garoto, cheio de raiva, se virou de seu lugar. Vai a merda, gritou. A minha velha é uma megera pulguenta e a sua é uma gata fedorenta. E com isso ele abriu a porta e pulou para a valeta da estrada de uma linha na mão. Mr. Shiflett ficou tão chocado que andou mais uns 30 metros, dirigindo devagar, com a porta ainda escancarada. Uma nuvem em forma de nabo, e exatamente da cor do chapéu daquele garoto, tinha baixado contra o sol, e outra de aparência ainda mais desagradável se aboletava atrás do carro. Mr. Shiflett sentiu que a podridão do mundo estava prestes a engolfá-lo. Ergueu o braço e o deixou cair no peito. Ó Senhor, rezou então, vem e lava toda a sujeira da terra. A nuvem nabo continuava lentamente a baixar. Em poucos minutos, um trovão rebentou com estardalhaço e algumas gotas fantásticas, do tamanho de tampinhas de garrafa, bateram na traseira do carro de Mr. Shiflett. Ele pisou fundo e, com seu cotoco de braço para fora da janela, apostou uma corrida com o temporal galopante para ver quem chegava primeiro a mobile, deve ser mobile. É uma linguagem um pouco bizarra, né? Ela provoca surpresas em todos os momentos. A tradução para nuvem nabo, não sei se corresponde exatamente ao que está no original, mas que é uma nuvem nabo, né? E gotas fantásticas do tamanho de tampinhas de garrafa bateram na traseira do carro de Mr. Shiflett. Né? Esse narrador já assumiu, já naturalizou, o carro é dele, não é mais da mãe da Lucinel não está mais lá, a mãe também ficou para trás há muito tempo e ele está lá emocionado com mais sensível do que esse menino, mais sensível do que menino, é uma besteira falar assim, mas enfim, ele emocionado, né, rezando, e o garoto sendo mal educado, tá, se irritando com ele. Então, tem várias possibilidades de análise, de interpretação, que, é claro, vão ficar para vocês, né, fazerem, quando puderem ler o conto na totalidade, mas a indicação é de prestarem atenção
nessas bizarrices que, por um lado, são de linguagem, que é uma linguagem fácil de entender, mas que carrega suas peculiaridades, né? Não é nada óbvia, e nessas psicologias de personagem, assim, um pouco estranhas, né? Esse Mr. Shiftlett é uma figura estranha. Lá no começo ele fala coisas muito vagas, né? E o leitor fica na expectativa de que talvez ele possa ser capaz de um crime... Bom, foi capaz de um crime horrendo, né? Mas não sei se foi um crime horrendo também, né? Ele se casou, ele não abusou da moça, ele abandonou a moça. Ele roubou o carro. Foi um jeito de roubar o carro. A mãe fez muito esforço para que ele casasse com a filha, ele nem estava interessado. Enfim, julgamentos morais não sei quais vocês fariam, mas pensem que tem esse protagonismo da questão da mulher, embora o protagonista seja esse homem, né, o Mr. Shiftlett. Então, é uma autora pouco conhecida, mas que vale a pena, né? E acaba inserindo mais uma moça sem possibilidades de escolha, né? Nesse rol de personagens femininas que foram apresentadas para vocês recentemente. Vou interromper aqui o compartilhamento. Então, fim das aulas, fim da gravação.